Vamos falar de ansiedade. A ansiedade é um dos sintomas que mais acometem as pessoas na atualidade. Mas você sabia que as crianças também elas não ficam de fora, não. Elas também estão cada vez mais ansiosas. Mas como a gente identificar e tratar isso? A psicóloga Gisele Tadei vai falar com a gente sobre isso. Tudo bem, Gisele? Tudo. Prazer te receber aqui, minha linda. Eu que agradeço o convite, Ô, né? Gisele, a gente fala que a ansiedade hoje, acho que cada vez mais as pessoas estão ansiosas, acho que esse mundo corrido que a gente vive, mas as crianças também tá aumentando o número, né? Aumenta e está aumentando assim, de uma forma que a gente não esperava, né? Então, quando você fala, é um mundo de pessoas ansiosas, isso mesmo, porque não tem mais idade. E é importante que as pessoas entendam assim, tem a ansiedade boa. O que é ansiedade boa? É aquela que te movimenta. Você tem uma festa, você quer se organizar para ir, ok. Você tem a sua rotina de trabalho, tem que dar conta, ok. A ansiedade, ela começa a chamar a atenção quando a pessoa começa a trazer alguns fatores que vêm junto com esse pacote, Que seriam, como por exemplo? taquicardia, está sempre correndo, não presta atenção, a gente fala as coisas 2, 3 vezes até que ela grave essa situação, não vive sem agenda, senão esquece tudo que tem que ser feito. Então aí a ansiedade ela já está aumentando e ela começa a coordenar daí a vida da pessoa. Ansiedade é um excesso de futuro. Né? Então a pessoa está sempre vivendo. A ansiedade é aquilo assim, às vezes você fala assim, eu brinco, você sofre por uma coisa que ainda não aconteceu e de repente a coisa nem acontece, mas você já sofreu por isso, né? Exatamente. E o nosso corpo e a nossa mente, eles não sabem que não aconteceu. Eles vão guardar esses sintomas e vão guardar todas essas sensações como se tivesse acontecido. E a criança, quando ela convive com adultos muito ansiosos, ela se torna ansiosa. E a ansiedade, ela vai gerando uma série de questões como obesidade infantil, dificuldade para focar a atenção em sala de aula. Ela entra, né, um pouquinho na questão da hiperatividade, que é a criança que está sempre agitada, não consegue dar conta daquilo que é colocado para ela. Então, se a criança convive com adultos que não param e estão sempre lá no futuro, ela não consegue presentificar, Então, né? assim, a gente pode falar que os pais têm um fator extremamente importante, principalmente naquela idade que a criança está se formando para toda a vida, né? Exato, exato. Até os 8 anos de idade, nós temos uma função fundamental. Então, é o pai, a mãe, são os cuidadores, é a avó que cuida, é a professora, né? Então, todos esses vão estar influenciando, sim, o processo de desenvolvimento da criança, do adolescente. Você acha assim que as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, né? Os pais trabalham muito, então tem que deixar as crianças, né, mais cedo para a escola. As crianças acabam tendo muita atividade hoje, né? Fazem tanta atividade porque os pais querem que a criança cresça. O mundo está muito competitivo, então quanto mais Exato. cedo você Aham. tá melhor, né, para você se sobreviver. Então você acha que esse excesso de responsabilidade também para as crianças, isso ir para a escola mais cedo também causa uma ansiedade? Depende da forma como é colocado. Eu tenho algumas crianças que levam agenda para casar o horário delas com o meu, né? Então aí eu peço para que os pais prestem atenção. Criança precisa ser feliz. Ela não precisa falar 3, 4 idiomas, dar conta de balé, natação. Se puder fazer uma atividade extra, ok. Mas ela não precisa estar com uma agenda repleta. Ela precisa ser criança. E ser criança é ter tempo para brincar, é ter tempo para não fazer nada. É aquele tempo de ficar deitadinho e uma fresta de sol entrar na janela e ela ficar admirando aquela fresta. Isso faz parte, né? A partir de, assim, de que idade os pais podem identificar já que a criança vai ser ansiosa, já está com uma ansiedade? Se os pais estabelecem uma rotina para a criança, a rotina é segurança. Então, a rotina, a nossa organização é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Então, é a mãe que organiza a vida do filho, é o professor que organiza a vida escolar. Então, a criança, a mãe tem que começar a perceber como a criança está respondendo a essa organização. E se a mãe, com intervenções positivas do tipo, calma, vamos falar de novo que a mamãe não entendeu, você está falando muito rápido, vamos comer mais devagar, Nossa, mas né? é uma mãe que Isso. fala rápido e come rápido, a criança vai Isso, aprender porque desse jeito, isso, né? mas tudo ela tem que ajudar a criança a entender o saborear a vida. A vida é muito curta, ela é muito breve, a criança não tem noção disso. Então vamos fazer uma refeição juntos? Não precisa comer tão rápido. Eu prometi que eu te levo à piscina, não precisa pedir 5, 6, 10 vezes. Nós vamos. Então quando essa rotina é estabelecida e a criança sabe que ela pode confiar na mãe, a ansiedade ela tende a baixar. Isso. Agora, se mesmo assim não abaixar, aí já é o caso de buscar uma ajuda de um profissional para que ele ajude a família a interagir com a criança e tratar, né, entrar com tratamento sempre assim, Criança homeopáticos, não toma antes, remédio, né, como em adulto. último caso.
Último caso, eu gosto muito da homeopatia, que ajuda no equilíbrio, que a criança é um todo sedento de aprendizagem e a gente não pode deixar medicar sem aquela necessidade extrema, Então, você né? acha assim que se a gente identificar quanto criança, fazer o tratamento adequado, não vai crescer um adulto ansioso? Não, e vai aprender a lidar com a ansiedade. Vai ficar com a ansiedade dita boa. Nós temos o DSM-5, então como que a gente sabe o que é normal ou não? Não é que a gente leva tudo ao pé da letra, mas ele ajuda a gente a entender o que é um fator de ansiedade, o que é uma ansiedade generalizada, quando deve ser medicado e quando não. Até ele foi muito criticado, sabe, Rose, quando ele saiu. Mas eu não enxergo o DSM-5 como criticando. É um parâmetro e os profissionais vão aprender a lidar com aquele parâmetro, ajudando aquele pai, aquela mãe que leva o seu filho para a terapia. Sim, e se o pai e a mãe não são tão ansiosos, são pessoas assim, até que são calmos, pode ter algum episódio também, assim, na escola, com amigos, para desencadear na criança essa ansiedade? Pode, por isso que a gente fala cuidadores. Às vezes, professores muito intensos, muito enérgicos, podem desencadear ansiedade. Crianças com tendências a perfeccionismo, apaga uma vez, duas, três, quatro, um desenho que não deveria ser apagado, né? Isso também são fatores que a gente começa a prestar atenção. Crianças que, de repente, começam a recusar o alimento e passam horas sem se alimentar e começam a perder peso, isso também chama a atenção. Porque a ansiedade, ela pode ser o foco, Rose, mas ela pode ser a comorbidade, tá? Então, a gente tem que estar atento aos dois pontos. E o mais importante, a criança, ela acha que nós adultos sabemos tudo o que passa na vida dela, que ela não precisa falar. Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? Ela pensa que aquilo que ela está pensando e imaginando, a gente entende, né? Quando chega uma criança, uma mãe com uma criança no seu consultório, né, que está com ansiedade, quais são os tratamentos que você pode começar primeiro brincando, para ver aonde a criança, né, onde está o X da questão? A criança, ela fala pelo brincar, ela fala pela contação de histórias, ela fala pela interação com a argila, com a massinha, com a tintura. Então, a psicoterapia infantil, ela tem muitos recursos assim, pintura em madeira, às vezes eu lanço mão de costura para crianças maiores. Enquanto você está costurando fora, você está organizando dentro, né, o sentimento. Então, toda a terapia infantil, ela é muito pautada na brincadeira. E é nesse brincar que a criança vai começar a me mostrar o que não está conexo na vida dela. Como que ela está enxergando a mamãe, como ela está enxergando o papai. E às vezes os pais vêm para a devolutiva, né, e ficam surpresos. Como que você sabe disso? Eu só sei aquilo que a criança passa. E por meio do brincar, ela vai me apresentando todo o mundo dela. E às vezes esse mundinho dela está muito fragmentado. E ela se torna ansiosa por essa fragmentação. E o terapeuta, junto com a família, vai começar a trabalhar os papéis de pai, de Porque não mãe. adianta também se tratar só a criança e a criança voltar para casa e continuar lá em casa com uma mãe e um pai ansioso. Não vai ter resultado, é a mesma coisa que não está Exato. fazendo nada. Então, a criança você tem que tratar, mas os pais também, né? Exato. Tem que ser tratados juntos. Exato, inclusive pais que são separados, a gente precisa trabalhar os dois polos, né? A casa do pai e a casa da mãe. Se há novos casamentos, né, os rearranjos familiares, a gente tem que trabalhar também. É uma tarefa árdua, Não é mas o fácil. retorno é muito bom, porque aí você vê uma criança começar a entender o que ela está sentindo, como ela está sentindo e entender como ela tem que falar com o adulto. Isso também é muito bom. Se você diagnosticou que a criança tem ansiedade, o tratamento ele tem um prazo para terminar ou uma criança também vai ter que fazer tratamento sempre? Assim, ficou ansiosa, agora não pode mais abandonar o terapeuta. Não, a terapia, ela é como o mar. Tem pessoas que vêm, ficam um tempo e vão, ok. Tem pessoas que vêm e pela necessidade do autoconhecimento ficam, ok. Tem pessoas que vêm, tratam e não voltam mais, vão para alto mar, ok. Então, depende do caso. A criança normalmente é Não um fica tratamento dependente focal. da terapia. Não, né? Nós psicólogos, nós fazemos terapia a vida toda, né? Para a gente estar bem para falar com o outro. Mas é importante quem está ouvindo entender que a terapia ela vai no tempo do outro. A criança tende a responder em uma velocidade muito maior do que o adulto. Poucas intervenções você já viu o resultado.
tá? E tem aquele adulto que ele já resolveu aquela questão de ansiedade, por exemplo, de abandonar o cigarro ou controlar o peso em sessão, mas ele deseja continuar se autoconhecendo. Então, por que não? Ele continua indo, mas entendendo que ele está buscando entender o próprio sentimento, a emoção, a forma como ele lida com o mundo. Com criança, sempre o pai e a mãe têm que estar fazendo também. E Sempre. sempre no mesmo terapeuta que está atendendo a criança. Sempre. Então, assim, como que eu trabalho? Existem formas de trabalhar na psicologia, eu sou gestalterapeuta. Nós, da gestalterapia, nós trabalhamos a família, trabalhamos a criança, então a gente intercala uma sessão, né, os pais, duas a criança, e assim até a gente conseguir contornar o quadro. Nem toda a linha da psicologia trabalha assim, mas não é por isso que não vai ter um resultado satisfatório também. Tá? A gente percebe assim, o adulto, pelo menos assim eu, quando você não está bem, você não está bem dentro, você deixa as suas coisas desorganizadas, não é? Aí quando você melhora, você precisa organizar tudo. Então, a gente exterioriza o nosso não estar bem nas nossas coisas. O pai pode perceber também a criança, se a criança não era tão desorganizada, de repente as coisas começam a ficar todas desorganizadas, né? No quarto, na mochila, que é um sinal de que dentro da criança também não está legal. Pode ser, mas como a organização da criança é de fora para dentro, esse fora é o adulto que faz. Mas o pai pode perceber, por exemplo, num jogo, a criança não consegue se organizar num jogo de tabuleiro. Coisas que ela fazia antes, de repente ela passa a não fazer. Coisas que ela dava conta e de repente passa a não dar mais. São indicativos também, tá? Recusas alimentares, como eu pontuei, são muito assim características do quadro. Ou excessos alimentares, a criança que você observa que ela já comeu, que ela está satisfeita, mas ela não consegue parar de comer em nome de uma ansiedade. Então, ela não consegue resolver, ela vai comer para ver se isso satisfaz. E aí não sabe. Né? Por isso que a gente tem visto tantas crianças assim um pouquinho mais gordinhas hoje em dia, né? Exato, exato. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com nutricionistas, né? Então, a gente faz um trabalho sempre conjunto. Aí você quer falar, quando a criança, quando o problema é no peso, que a criança está um pouquinho mais gorda, é legal fazer um tratamento casado, porque a psicologia vai ajudar, mas vai ter que ter uma nutricionista também para dar o caminho para essa criança, né? Exato, sempre um trabalho conjunto, né? E a gente vai trabalhando com o adulto também até o que é o desenvolvimento da mastigação, porque como a nossa organização é de fora para dentro, a inserção da papinha está totalmente ligada, né, ao nosso desenvolvimento emocional. Então a gente vem ao mundo comendo e a partir do momento que a gente aprende a digerir o alimento externo, que a gente vai aprendendo a organizar tudo que está aqui dentro. Né? É a coisa mais, não é assim tão simples, não, né? Não, é um pouco denso, mas é também apaixonante. Quando a gente entende que a criança ansiosa, a ansiedade é uma característica, eu vou trabalhar o todo dessa criança. Então, essa criança vai começar a trazer para mim os interesses, o que ela é e o polo de saúde. A própria criança vai me trazendo como que eu vou conduzir o trabalho terapêutico junto com ela. Agradeço a sua presença. É sempre bom te receber aqui, né? Mas obrigada. como hoje nós vamos fazer duas brincadeiras da almofada, né? Que eu falei, eu vou pedir para a GCL. Porque, gente, pegar ali o nominho, vamos pegar a urna aqui, GCL, olha só. Tem bastante nomes aqui ainda, porque a gente ainda deixou os nomes de quem estava mandando ano passado, lembra? Muita gente mandou o telefone, então eles continuam aqui na urna, tá? Muita gente já mandou o nome na sexta-feira, a gente também já colocou aqui na urna. Então, se você quiser brincar com participar da nossa brincadeira da almofada, você manda para o nosso WhatsApp, que é 991234739. Jesus, gente, não lembro o telefone. 991274735. Tá vendo a ansiedade aí, ó? Então, vocês podem mandar pra gente. A gente vai estar colocando o nome na urna, tá? Eu vou pegar o nome agora, a GCL que vai pegar, nós não vamos falar só o finalzinho do telefone. Eu vou para o intervalo e na volta, olha só, esse jogo mais lindo aqui, quem brincar aqui comigo e acertar na almofada de novo vai levar para casa. Então, quem vai pegar, GCL, mexe bastante aí. Posso falar rapidinho do Instituto de Gestalt? Pode. O Instituto de Gestalt é um instituto em Maringá. Nós fazemos um trabalho social com a população. Então, aquela pessoa que não tem condições de pagar uma terapia, entra em contato com o Instituto pelo 3226-2171. É facinho, ó, 3226-2171, tá? Que legal, Lá né? é feita uma triagem para ajudar a população. Olha aí, gente. Então, quem está passando alguns probleminhas, como a GCL falou, tá? Olha só, o final do telefone que a gente vai ligar é 1726. Então, se você mandou seu número aqui, ó, para nossa urna, fica ligadinho que daqui a pouco eu vou conversar com você, tá? Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai brincar.